Oi, galera, boa tarde para todo mundo. Tem muita gente estranhando aí. Tô eu e o Java aqui para falar de saúde. Não estranhe. Essa semana a grade digital da Rede TV tá fazendo aí uma baguncinha, né, com o pessoal. A gente tá cada um apresentando o programa do outro. A gente saiu de sonoridades e vai falar de saúde. E hoje a gente vai falar de doação de sangue, gente. Que ontem foi comemorado aí o Dia Nacional do Doador de Sangue. Uma homenagem a essas pessoas anônimas que ajudam a salvar vidas, mas também um dia aí pra gente falar sobre o assunto tão importante, levantar essa bandeira e, né, sair espalhando aí da importância de doar sangue, certo, Java? Total. Gente, mandem suas perguntas, a gente promete tentar fazer todas aqui. E eu queria agradecer a presença do Dr. Eliseu, muito prazer. Muito prazer. Maurício também conhecido como Java. A gente está aqui até ansioso, né? Porque é a primeira vez que a gente faz alguma coisa com saúde. Sim. Eu já vou perguntar, você pergunta mais... Então, para o pessoal saber, o Dr. Eliseu, ele é diretor científico do Hemomed, Instituto de Ensino e Pesquisa, especialista em hematologia, hemoterapia pela Associação Brasileira de Hematologia e hemoterapia ABHH. Ou seja... Ele sabe do assunto. Sabe tudo. Então mandem as perguntas aqui, a gente vai tirar todas as suas dúvidas e falar da importância, né, doutor, de doar sangue, né? Como que está esse cenário hoje no Brasil para a gente saber aí? Olha, a gente tem uma preocupação muito grande de lembrar as pessoas da importância de doar sangue, porque todos os dias há pessoas que estão precisando desse ato único de doação de vida. Porque essas pessoas que estão precisando, não há nenhum outro produto que possa substituir o sangue, os glóbulos vermelhos para essas pessoas, ou mesmo as plaquetas. Não inventaram ainda, né, doutor? Estão estudando bastante, mas ainda não é disponível de mercado assim, ou para as pessoas, no dia a dia, um substituto para as células vermelhas do sangue. E existe uma estatística muito interessante da Organização Mundial da Saúde, que para um país ser autossuficiente em transfusões de sangue, para que todos os atendimentos ocorram e todas as pessoas que precisem possam ser atendidas, pelo menos 5% da população precisa doar sangue. Eu até estava falando aqui com o doutor que eu vi que 1,6% da população brasileira doa sangue, é um número considerado ideal para a Organização Mundial de Saúde, que é 1%, mas ele estava me explicando que ainda está longe, né? Ou seja, precisa ser 5%. Porque tem que ser 5% mesmo. 1% é o mínimo. 1% é o mínimo que você precisa. É o mínimo para as coisas funcionarem. Mas para não faltar, todos os dias nós temos notícias de que está faltando sangue nos serviços de bancos de sangue para atender as demandas dos hospitais. E para a gente entender qual que é o caminho desse sangue? Eu vou lá, dou o sangue, o que acontece com esse sangue que está ali? Ele vai para onde? Isso é muito importante. Esse sangue que é doado, quando nós fazemos uma doação de sangue, nós doamos o nosso sangue total. Esse sangue total, após a doação, ele é separado nos seus componentes, que são os glóbulos vermelhos, as plaquetas, o plasma e depois o crioprecipitado. Cada um desses componentes tem uma indicação específica para determinada finalidade terapêutica. Então, os glóbulos vermelhos, eles vão para aqueles pacientes que estão tendo perdas sanguíneas agudas e que vão precisar repor esses glóbulos vermelhos, que são os responsáveis pelo transporte do oxigênio e do gás carbônico e de todos os nutrientes para todos os órgãos e tecidos. Então, se a pessoa está com sangramento agudo, seja por causa de uma cirurgia, seja por causa de um acidente, ou mesmo as grávidas, né, que vão ter um bebê, e até isso é um dado muito importante. Uma boa parte das grávidas, que é uma das maiores complicações que ocorrem nas gestações, é o sangramento pós-parto, ou durante o parto, e que elas acabam precisando de transfusão de sangue. Então, quando também é realizado o parto, muitas vezes utilizam esses sangues. Olha aí, gente, a importância de doar sangue. E tem, assim, algum tipo sanguíneo que geralmente é o mais procurado, assim, não é procurado na palavra, mas que é mais necessário? Até o pessoal tá mandando aqui, ó, José Chaves mandou um oi, a Mônica Eleutério tá mandando aqui, olha, o meu é AB? AB positivo. AB positivo? B positivo. Então, tem aqui falando, a Unian falando que o dele é O positivo. Tem algum um tipo mais mais raro, né? Todos os tipos são importantes.
Agora, existe aquela questão da compatibilidade, né, do sangue, né? Se a gente, só que aí tem um detalhe técnico. A compatibilidade do sangue tem uma compatibilidade para os glóbulos vermelhos, que é um dos componentes que eu estava explicando, mas os outros componentes, a plaqueta, o plasma, eles seguem uma outra regra. Então, aqui tem uma pergunta de uma pessoa falando que o tipo sanguíneo dela é AB. Né? O AB, ele é o receptor universal. Porque mas ele não pode ser doador universal, por exemplo. Ele não é o doador ele universal. Ele recebe qualquer um, porque ele já tem o antígeno A, o antígeno B no glóbulo vermelho. Quando ele é doado para um receptor, se o receptor já tiver o anticorpo anti-A ou anti-B, aí ele vai rejeitar essa transfusão de sangue. Então, Mônica, você pode receber sangue qualquer tipo. mais facilmente, vamos dizer assim, mas para doar já é mais difícil. Isso. Ela pode doar, sim. Mas agora, é a utilização não será para qualquer paciente. Já o doador aí está aqui, ó, tipo a Lion Yang é o tipo O positivo. O O positivo. O O positivo, ele não tem os antígenos do sistema ABO. Então, ele pode ser transfundido ou doado para qualquer receptor no sistema ABO. Só que ela é RH positivo. Nossa. Então, ou seja, o importante é ir lá e doar o sangue. Doar e deixar quanto mais opções, quanto mais opções tiver lá no estoque, melhor para as pessoas que estão precisando, né? Sim. Que perguntaram o seguinte: por que o tipo de sangue O negativo é o mais raro? Isso tem a ver com a frequência populacional. O tipo sanguíneo é determinado geneticamente. Sim. E, infelizmente, o tipo sanguíneo O negativo é o mais raro porque, geneticamente, na nossa população, a distribuição dos tipos sanguíneos, que segue uma ordem genética, ele é menos frequente geneticamente, vamos dizer assim. Então, quando alguém é O negativo e se casa com alguém que é A, ou é AB, ou é B, a chance de um filho nascer O negativo é muito pequena, porque o gene A, B e AB é dominante, né? E ele é recessivo. Vocês lembram disso, não? Brasão, azinho. Exato. Aí, doutor, então, assim, para quem está em casa assistindo, né, o internauta, quem que pode doar sangue? Qualquer pessoa pode chegar no Hemocentro e falar, olha, eu quero doar sangue. Isso é importante, né? O doador de sangue é uma pessoa que tem uma boa saúde. Então, primeiro de tudo, você tem que estar bem de saúde para você fazer uma doação de sangue. Existe uma questão da idade, né? Você tem que ter mais de 16 anos. Na verdade, é mais de 18. Só que já aos 16, no Brasil, é possível a doação de sangue desde que os pais autorizem. Alguns bancos de sangue até preferem ou determinam que os pais acompanhem o filho nessa fase ainda antes dos 18 para fazer a doação de sangue. Agora, a pessoa pode doar também até 69 anos. E aí, gente, não precisa agendar, é só chegar lá, como é que funciona? Porque mas, o pessoal, mas né? tem algum requisito, além de só chegar lá, tem algum outro requisito, tipo... Peso. O peso. Peso. Eu já não... Você pode. Eu posso? Você pode. Não pode ter menos de 50 quilos. Exato, tem que Mandei ter bem, mais. doutor. Menos de 50 quilos não pode. Isso, exatamente. Muita gente, olha, eu queria fazer parte desse grupo, olha, não pode, menos de 50 quilos, mas não é o caso. Não, então, acima de 50 acima quilos. de 50 quilos. De preferência, a pessoa não pode ter... o Java estava perguntando a respeito de comida, né? Comida, Então, a pessoa não precisa estar em jejum para doar sangue. Aliás, ela não pode estar em jejum. Obviamente, ela não pode doar logo depois de uma feijoada. Gente. Então, se ela almoçou, não foi lá uma refeição muito pesada, ela esperando 1 hora, né, mais ou menos, entre 1 hora e meia, já dá para ela doar sangue. Ela tomou o café da manhã, foi ao banco de sangue, ótimo, ideal. Não precisa estar em jejum para doar sangue. Existem várias questões que a gente faz ao doador
para avaliar a segurança dele antes de ele doar sangue e também avaliar a segurança de quem vai receber aquela doação. Se a pessoa não correu risco de pegar algumas doenças que são transmissíveis pela transfusão de sangue, né? Essa é uma preocupação muito importante. Então, se a pessoa já teve algum histórico de alguma doença como AIDS, hepatite, né, sífilis, doença de Chagas, né, ela deve procurar evitar a doação de sangue porque vai existir algum risco de haver alguma transmissão de doença para o receptor. E aí, desculpa, doutor, te cortar. Claro. Não, porque muita gente pensando nisso também fica meio preocupado, né? Exato. Ah, não vou doar sangue, eu tenho... É feito também um trabalho de... como é que eu falo? Recebe o sangue, tem análise clínica do sangue, exato. a triagem. Então, o processo quando a pessoa chega, ela é cadastrada. Uma vez cadastrada, ela tem alguns dados iniciais coletados, então o peso, né, é verificado, a pressão arterial é verificada, o pulso, e é feito um teste para verificar se a pessoa tem uma reserva de sangue suficiente para doação de sangue, que é a dosagem ou de glóbulos vermelhos ou o hematócrito, ou a hemoglobina, né, são os testes que são feitos para verificar se a pessoa tem reserva suficiente para doar. Feitos esses testes, aí a pessoa passa por uma triagem clínica, que é essa avaliação de risco. Se ela correu o risco de pegar alguma doença transmissível por transfusão, ou se ela tem algum risco, ela estiver usando algum medicamento, a gente avalia, né? Se ela tiver tomado uma vacina recente, por exemplo, a gente teve aquela campanha da febre amarela, né? Muita gente não pôde doar sangue porque precisava de 30 dias de intervalo entre a vacina e a doação de sangue. Para poder dar a imunização certinha, Isso, né? exato. Então, é verificado também se a pessoa dormiu bem, você tinha perguntado isso, né? Pelo menos 6 horas, a pessoa precisa estar descansada, para ela não ter aquele mal-estar que às vezes acontece quando a pessoa doa sangue. Afinal, são o quê? 500 ml? São 450 ml. Ela dá 500 na bolsa por causa da solução preservante crioprotetora. Né? Doutor, tem uma pergunta aqui da Marcelena Marques. Ela quer saber se as pessoas com diabetes tipo 2 podem doar sangue. Diabetes tipo 2 controlado pode doar sangue, sim. É preciso estar com os níveis normais de glicemia, né? Agora, o diabetes tipo 1, que usa insulina todos os dias, esse ele deve evitar a doação de sangue. Tem que evitar. Tem que evitar. E doutor, vamos supor que eu passei a doar sangue sempre, né? Sim. Qual que é o intervalo entre uma doação e outra? Isso é importante, olha. Para os homens, o intervalo mínimo são 2 meses. E para as mulheres, o intervalo mínimo entre uma doação e outra são 3 meses. Entretanto, existe um número máximo de doações que a pessoa pode fazer por ano. Isto pensando nas suas reservas de ferro. Então, para o doador, tudo deve proteger o doador, né? Então, o homem, por exemplo, ele vai poder doar até 4 vezes ao ano. Se ele quiser ser um doador frequente e marcar lá no calendário, aí ele pode então marcar a cada 4 meses, a cada 3 meses, uma doação de sangue. Já as mulheres, então, podem doar no máximo 3 vezes ao ano. 3 vezes ao ano. Isso, então ela deve marcar no calendário a cada 4 meses uma doação de sangue. Gente, é muito importante isso. Se você conseguir aí, até falo para mim mesmo, se conseguir manter essa rotina, esse controle durante o ano, são 3 dias do seu ano que pode ajudar muita gente, né? Sem dúvida. Uma pessoa que doa sangue, ela ajuda em média, e tem essa 4 pessoas. 4 pessoas, olha aí. Ou seja, 3 idas, se 3 juntar vezes eu, a Gabi e 4. o Paulo que está cortando aqui, nós 3 vamos ajudar 12 pessoas. Sem dúvida, de uma vez. De uma vez. Uma doação. Olha que bacana. Uma doação. Pô, maravilhoso isso. E doutor, qual que é o perfil do doador de sangue aqui no Brasil? Quem são essas A gente pessoas tem que têm uma essa média, uma frequência? estimativa, alguma coisa assim? Cerca de 40% dos doadores têm até 29 anos. Né? Galera jovem. Isso, mas isso é até importante, né? Porque a pessoa que tem uma idade mais avançada,
acima dos 60 anos, ela começa a diminuir a velocidade de reposição do sangue. Né? A gente troca o sangue se a gente for em média, né, o sangue ele é vivo, ele é produzido na medula óssea, ele circula no nosso corpo, cumpre todas as suas funções e depois ele ficando velhinho, ele é recolhido no baço, metabolizado e produzido de novo. Né? Então, esse processo leva mais ou menos de 4 a 6 meses, o sangue da pessoa vai trocando. Né? Então, por isso quando a pessoa doa sangue, a parte líquida ela repõe rapidamente. Ela tomando um suco ou ingerindo água após a doação, ela já repõe a parte líquida. E a parte celular, aí ela demora um pouco mais, por isso que tem esses intervalos entre uma doação de sangue e outra. Né? Mas tem algum efeito colateral, assim, a pessoa percebe da alguma pessoa? coisa? Não, absolutamente. Tem gente que tem medo também, vou ficar fraca, vou ficar com anemia, Não. Tudo é feito e avaliado para que isso não ocorra. Né? Então, naquela triagem clínica, nos exames antes da doação, na pré-triagem, né, a gente avalia tudo isso para que não haja riscos para o doador. Sempre pensando no doador. Exato. Tem 2 perguntas muito boas aqui. Uma é do Felipe Afonso, ele quer saber como é que ele sabe o tipo de sangue dele e que exame ele pode fazer para identificar o tipo sanguíneo. Então é assim, se ele quiser só saber o tipo sanguíneo, um médico pode solicitar ele fazer em laboratório clínico. Só que esse tipo de exame não tem a finalidade para doação de sangue ou para transfusão de sangue. Agora, se ele quiser fazer uma doação de sangue, ao fazer a doação, obrigatoriamente ele vai conhecer o tipo sanguíneo dele, porque a gente precisa fazer para poder compatibilizar o sangue para transfusão. E esse tipo, por exemplo, se eu for fazer a doação e não souber o meu tipo sanguíneo, eu sei na hora? Não, vai precisar fazer a doação, colher a amostra. Esses exames são muito criteriosos, por isso que ele não é o mesmo exame do laboratório clínico que é feito no banco de sangue. No banco de sangue, a gente, além de fazer a tipagem sanguínea no sistema ABO e no sistema RH, nós ainda fazemos a pesquisa de anticorpos irregulares, né, nessa amostra de sangue do doador. Então, por exemplo, se a pessoa for do sexo feminino e já tiver tido gestações, ela pode ter desenvolvido alguns anticorpos irregulares por conta das gestações, que até podem ter significação clínica, por exemplo, numa outra gestação. E o sangue doado, se tiver anticorpos irregulares, ele também não pode ser utilizado a parte líquida do sangue, o plasma. Você acaba excluindo uma coisa ou outra. E aí, esse retorno, esse feedback que vocês têm, essa análise, vem para o doador depois? Vai para o doador, sim. Então, o doador, além de ajudar o próximo, ainda vai receber uma análise clínica ele vai saber o tipo sanguíneo, e a tem mais pesquisa de anticorpos irregulares. E se tiver alguma coisa errada, por exemplo, ele não sabia e... Isso, agora, esse é um ponto muito importante. Isso é um ponto importantíssimo. Doação de sangue, como eu disse, a pessoa tem que estar bem de saúde. Se ela tiver qualquer dúvida em relação a doenças, por exemplo, ela ficou em dúvida se ela pegou hepatite, ou se ela se expôs a uma situação de risco e agora ela ficou em dúvida se pegou AIDS, não vá ao banco de sangue. Vá a um médico para ele pedir exames de diagnóstico. Os testes de banco de sangue são testes de triagem para a segurança do paciente que vai receber a doação. Se a pessoa tem dúvida, correu algum risco, como eu expliquei logo no começo, ela não deve fazer a doação de sangue. Né? Se ela é um doador, então ela é uma pessoa que se cuida, ela evita se expor a situações de risco para doenças que podem ser transmitidas por transfusão. E ao se cuidar, ao fazer a doação, ela vai ter os resultados dos exames realizados de triagem. Se um dia acontecer de um desses exames ficar positivo, ela não deve ficar desesperada se ela não correu nenhum risco. Por quê? Porque o banco de sangue vai convocá-la para explicar que houve alteração num teste de triagem de banco de sangue e por isso vai ser indicado agora fazer um exame de diagnóstico em laboratório apenas para confirmar. Isso, exato.
Então, esse é um ponto muito importante que a gente precisa esclarecer para todos. Tem muito caso, Tem já muito ouvi caso, falar de gay que está na Exato. dúvida e fala, vou doar sangue para ver se eu descubro, né, Isso se eu é muito tô perigoso. com HIV. Então, gente, tem que ter muita Aí, tipo, atenção, né, com isso, não é? É muito sério, a doação de sangue é muito sério. Estão chegando muitas perguntas aqui. O Carlos Alberto Oliveira quer saber, que eu acho que é um monte de gente quer saber também, porque a gente sempre ouviu isso, se quem tem tatuagem pode doar sangue. Eu lembro que eu ouvia que não podia. Isso. Durante muito tempo... Aí restringe demais, né? Fica na moda, todo mundo de tatuagem. Verdade. Mas é que isso durante muito tempo, houve vários estudos e publicações que as tatuagens não havia todo um rigor como está evoluindo hoje, né? Mas, por conta disso, havia um prazo que era muito longo entre uma tatuagem. À medida que os estudos foram evoluindo, hoje o intervalo mínimo entre uma tatuagem e a doação de sangue é de 1 ano, na maioria dos bancos de sangue, mas existe também até já a possibilidade de 6 meses entre uma doação, aliás, uma tatuagem e a doação de sangue. O mesmo vale para o piercing. Tá certo. E ó, tem pergunta aqui quer dizer, o João Paulo Motinho, ele falou aqui de uma ação muito legal, que em Belo Horizonte eles ligam para a pessoa e dão acesso VIP para quem tem sangue do tipo A. Não sei porque do tipo A, mas é uma ação legal de ligar para as pessoas e falar, e aí, você já doa sangue? Tipo A, mas Não é tipo A, mas... Não, vai ver que era o tipo dele, né? Pode ser. E aí o Aldemir quer saber, quem tem plaquetas baixas pode doar? E a Maria Santos está falando, olha, eu tenho 67 anos, tenho muita saúde, eu tenho O positivo, é o tipo de sangue dela, eu posso doar? Sim, vamos responder uma de cada vez. Primeiro, plaquetas. Se a pessoa estiver com plaqueta baixa, ela não deve doar sangue, né? Existe até uma modalidade de doação onde a pessoa só doa a plaqueta. A plaqueta é um dos componentes do sangue que a gente separa depois da doação. Ou, se ela fizer uma doação utilizando uma máquina chamada máquina de aférese, ela é uma máquina que já durante a doação, ela separa só o componente necessário para o paciente. Só que aí há um valor previsto em lei de contagem de plaquetas para que a pessoa possa fazer esse tipo de doação, que é avaliada no banco de sangue, né? A outra pergunta... Ela tem 67 anos. A questão da doadora de 67 anos. Tem muita saúde e ela tem vontade de doar. É O positivo o tipo de sangue dela. A Maria Santos Cardoso. Ela pode doar até 69 anos. Entretanto, para a segurança dela, existe na mesma portaria que regulou a doação de sangue no Brasil, um limite que a pessoa, para doar entre 60 e 69 anos, ela tem que ter feito uma doação antes dos 60 anos, né? Para então, a segurança dela. Antes dos 60 ela tem que ter feito alguma doação. Agora, se ela não fez nenhuma doação antes, aí para a segurança dela não se aceita a doação de sangue. Doutor, e como que está o Brasil perante aí os países lá fora, né? A gente viu que a gente precisa melhorar, só menos de 2% da população doa sangue, o ideal é 5%, mas e lá fora? Esse cenário é parecido com o nosso? Como é que é? Esse é um dado interessante. Varia entre país para país, obviamente, né? Mas os países que têm melhores resultados, que têm um sistema de saúde onde a quantidade de sangue não falta, são aqueles que estão próximo desses 5%. Coincidentemente, são países onde, na sua história, do seu povo, eles vivenciaram situações de catástrofes, onde houve grande necessidade de sangue, grandes terremotos, ou mesmo as guerras, né? E aí criou-se uma consciência coletiva da importância da doação de sangue. No nosso país, a gente observa isso. Não há ainda essa quantidade de pessoas conscientes que lembram da importância de doar sangue. É difícil a gente acordar de manhã e pensar, hoje eu preciso ir doar sangue. Reservar um tempinho, né? Exato. Dá, gente, mas a gente, né, tem que incluir isso na nossa rotina, na nossa cultura. Exato. Aí eu até lembro uma estatística, um trabalho muito interessante, que esse trabalho foi feito nos Estados Unidos, quando eles queriam saber por que as pessoas não doam sangue. Né? E por quê? E por quê?
O que vocês acham? Por quê? Falta de tempo? Medo. Medo? Falta de tempo. Acho que falta de tempo. Falta de Medo, tempo. Eu acho medo. Medo. Então, todos lembraram várias situações, os cientistas achavam que era medo de pegar doença, medo de passar mal, medo de ter que começar a doar e não poder parar mais. Só que nada disso. E o que é, doutor? O que é, doutor? O principal motivo, ninguém nunca me pediu. Ah. Não é assustador? Nunca passei por uma experiência, né? Não sabe a importância que é a doação de sangue. Isso. É uma coisa muito, muito doida. Você, olha, você não me pediu, então eu não vou lá. Daí, tipo... Ninguém nunca me pediu. Mas eu acho Se que tem alguém a ver tivesse com me o pedido, fato eu teria de que a ido gente doar. até estava falando antes, de que a pessoa ela passa da importância para a doação de sangue quando ela passa por uma experiência né, na família que precisou muito de sangue, ela viu quanto que aquela ação de uma pessoa de ir lá e doar o seu tempo, mínimo que seja, pode salvar vidas, né? Sim. Aí ela passa a se conscientizar, né? A experiência ela faz se ela... conscientiza, mas ainda assim é muito estranho você precisar pedir para salvar uma vida. Exato. Mas é isso. Mas é muito estranho. Igual você Porque falou, não há esses outros nenhum países motivo passaram real. por guerra, foi uma experiência direta, Exato. né? Exato, Então eles sabem da importância que é de, pelo menos, que seja uma vez, 2 vezes ao ano, ir lá e fazer a sua contribuição. Só quem sentiu muito perto a necessidade de alguém ter feito uma doação de sangue para que o nosso ente querido pudesse sobreviver, é que vai sentir fortemente essa questão da importância da doação de sangue. E quanto tempo leva, doutor, para quem está com pressa, falando que não tem tempo, tipo olha, eu? Quanto tempo que eu vou levar lá para doar dado sangue? técnico para todos. O tempo de cadeira durante a doação não pode ultrapassar 15 minutos. Em média, é 10 minutos de doação na cadeira. Mas o cadastro, a triagem, que é a avaliação de seleção, né? E depois da doação a pessoa não pode sair e ir para a rua, ela tem que fazer um lanche, se hidratar antes, né? Isso vai consumir em torno de 40 minutos a 1 hora. Poxa, mas tá ótimo, para salvar 4 vidas, 4 vidas, 1 hora. É muito gratificante, tenho certeza. Eu vou falar assim, para você, que se você ainda não percebeu a importância que é a doação de sangue, a gente falando aqui, se você não ainda, a gente tem uma matéria para você entender. Eu pedi pro Paulo rodar pra gente. Roda aí, Paulo. Por favor. Uma, 2, 3 prateleiras vazias. Quando o estoque de um hemocentro é baixo, várias vidas estão em risco. Só na Fundação Pro Sangue, que abastece mais de 100 instituições de saúde da rede pública de São Paulo, hoje o volume de bolsas de sangue não está nem na metade do ideal. Com o mês de outubro, houve uma queda bastante importante, porque durante o período eleitoral não é feito campanha de doação. Então, para nós, isso é importante ter a campanha. A campanha quer dizer trazer doadores para cá. O sangue é vida, o sangue vai salvar a vida. Para conscientizar a população e incentivar novos doadores, vários hemocentros em todo o país estão desenvolvendo atividades culturais como parte do Dia Nacional do Doador, que é celebrado em 25 de novembro. As ações também são um carinho, uma forma de valorizar e até de tranquilizar quem está literalmente dando sangue para salvar a vida de alguém. Tenho um filho com leucemia. E eu já pensava em doar antes, mas com ele veio mais sério, né? No Hemocentro de Belo Horizonte teve lanche e até música ao vivo para homenagear quem separou alguns minutos do dia para doar sangue. E a estratégia deu certo. Essa era a primeira vez da Ana Paula. Eu sempre tive vontade e tal, mas eu nunca tive, não sei, um incentivo, alguma coisa assim. Aí eu até vi cartaz, essas coisas sobre a semana, então eu achei muito importante. A gente vem com muito receio, né? Vou doar sangue, vai doer, mas não, é rapidinho, é bom e ajuda várias outras pessoas. O Banco de Belo Horizonte opera com apenas 40% da capacidade total do estoque. No Rio de Janeiro, cadeiras vazias e movimento mais baixo no Hemorrio. O tempo chuvoso dos últimos dias e o feriado diminuíram a frequência dos doadores.
A gente só tem sangue se a pessoa comparecer, a gente só tem sangue se ela estender o braço e doar sangue, tá? Não existe sangue artificial e é bom lembrar, se você tiver um acidente na rua, né, você vai receber sangue de um hospital público primeiro. No Ceará, a situação do banco de sangue está dentro da normalidade, mas não preocupa menos por isso. Com o fim de ano chegando, é preciso aumentar o estoque para não faltar para quem precisa. Cada um fizer a sua parte, a gente pode tornar o mundo melhor, né? O estado conta ainda com um banco de doadores raros, que são pessoas com características do sangue que só existem em uma a cada 1.000 pessoas ou mais. O banco já ajudou pacientes de 4 estados. A doação de sangue é 100% voluntária. Para doar, é necessário ter de 16 a 69 anos de idade, pesar mais de 50 quilos, estar alimentado, descansado, apresentar um documento de identificação com foto e passar por uma triagem, que seleciona quem está apto para se tornar voluntário. Uma única doação pode beneficiar até 4 pacientes, por isso cada gesto significa muito. O Fábio sabe bem. A filha dele, Isadora, de 6 anos, tem leucemia e precisa fazer transfusão de sangue todos os dias. Quando percebeu que só a solidariedade dos outros poderia manter a filha viva, Fábio começou uma campanha nas redes sociais para chamar novos doadores. Hoje a postagem dele já tem mais de 600 compartilhamentos e conseguiu atrair voluntários não só para a Isadora, mas para vários outros pacientes. Hoje no Facebook, né, na minha postagem tem mais de 600 compartilhamentos, né, entre pessoas amigas, parentes e pessoas que se sensibilizaram com a iniciativa, né, e que também nos ajudaram a multiplicar o número de pessoas que possam doar. E aí, enquanto estava rolando a matéria, a gente fez um monte de perguntas. Pergunta aqui, já solucionou. E tem pergunta aí também, né, Java? Sim. O Lulu Garbelotto quer saber, quem tem fibromialgia pode doar sangue? Como eu expliquei, a gente precisa estar com uma boa saúde para doar sangue. Se a pessoa tem fibromialgia, mas é uma fibromialgia controlada e ela está bem, já faz um bom tempo que ela não tem crises, ela passa no serviço de hemoterapia, o médico vai avaliá-lo e aí ele vai dizer se você pode ou não doar sangue. Mesma coisa para quem tem colesterol, que é o meu caso, que eu estava fazendo a pergunta aqui para ele, né? Sim. Se tiver controladinho, bonitinho, Sim, pode doar pode sangue. Não tem desculpa. Se tiver com o HDL baixo, que é o meu caso, que eu fazer, você ainda pode doar sangue. Também pode doar sangue, sem desculpas, já. Agora o doutor estava explicando essa coisa da porcentagem de sangue, né, já? Eu estava explicando que são 450 ml por doação. Só que tem uma pegadinha. Que eu vou pedir para o doutor explicar. Sim. A gente sempre pergunta, né? Tipo, 450 equivale a X% do total do sangue do corpo. Sim. Mas estava explicando que o total do sangue é proporcional ao peso, então tem uma pegadinha aí. Sim, você falou, 500 ml é 8% do sangue, em geral, né? Na verdade é assim, 450 ml é o volume padrão de uma doação de sangue. E foi estabelecido os níveis de segurança proporcional à volemia, que é o total de sangue que circula no corpo de uma pessoa. Então, a quantidade de sangue que circula no corpo de uma pessoa é proporcional ao peso. Então, pessoas grandes, obviamente, têm uma massa muscular maior, né? Uma massa corporal maior, ele precisa de mais sangue para atender todos os órgãos e tecidos. Aí já você tem sangue de sobra, meu amor. E olha só. As pessoas que tá pesam sobrando menos, sangue aí. Então, quando pesa menos de 50 quilos, o volume total de sangue que circula no corpo não permite colher 450 ml. Então 50 quilos não é porque a pessoa é fraca ou porque é criança, porque como eu imaginava. Sangue, é porque ela não pode doar uma quantidade de sangue tão grande pro peso dela. Para ela vai ser uma coisa, vai ser uma saída de sangue, vai. No meu caso, grande, peso mais de alto. 120 quilos, por exemplo. Isso. Eu doaria quanto? 450 mesmo? 450. Não, o padrão é 450. Isso. É que ele pegou uma média ali e todo mundo doa 450. Não. 450 é o volume padrão. Todas as bolsas de sangue, independente do peso da volume pessoa. Padrão. Aí já é independente do peso da pessoa. Independente do peso. Agora, mas aí é só a quantidade de sangue que isso representa
para o doador, é que é diferente. Isso é diferente, exato. Você Então, vai perder uma por porcentagem exemplo, né, muito menor. uma de pessoa sangue. de 50 quilos, ela tem 3.500 ml de sangue aproximadamente circulando no corpo. Uma pessoa de 100 quilos, ela tem quase 7.000 ml, 7 litros de sangue. Olha só. Então daria para doar. Doando 450, ela vai ter doado um percentual muito baixo da sua volemia. Já uma pessoa de 50 quilos, se ela doa 450, ela está doando até mais, em termos percentuais, do volume de sangue que ela tem no corpo. Por isso que existe esse peso mínimo de 50 quilos para doar sangue. E mulheres entre 50 quilos e 57 quilos doam somente 400 ml. Olha, por esse motivo. Pra você bom saber. Por esse motivo. Bom, gente, fato é que é importante doar sangue. Doutor, nessa época do ano tem uma redução boa também e uma necessidade maior, né? Porque final de ano, né? Acidente, pessoal, né? Sim, é incrível, mas existe... todos os serviços de hemoterapia, o próprio Ministério da Saúde acompanha, né, as curvas de comparecimento de doadores nos bancos de sangue. E eles coincidem com os períodos de férias e festas com os meses de menor comparecimento. O mês de julho, por incrível que pareça, costuma cair o número de doadores, todos os anos. O mês a partir do final de novembro, dezembro e até o começo de janeiro, é um período que há maior queda do comparecimento de doadores. É muito possível que as pessoas elas estejam envolvidas com as férias, com as viagens e acabam esquecendo de comparecer ao banco de sangue. Pode ser um dos motivos, né? E olha a coincidência. O Dia Nacional do Doador de Sangue, que foi domingo, foi ontem, dia 25, né? Ele foi instituído por conta da criação do Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Foi uma associação que foi criada, a história começa em 39, mas em 64, no Brasil, foi criada uma associação de doadores voluntários de sangue. E foi no dia 25 de outubro. Por isso que o Dia Nacional do Doador de Sangue é agora, que foi agora dia 25 de novembro, desculpe, eu falei outubro, é novembro. E justamente coincidiu, né, com uma série de ações, então, que todos os bancos de sangue realizam, de reconhecimento para esse pequeno percentual de pessoas que lembram da importância de doar sangue, né? E o Dia Mundial de Doação de Sangue, a Organização Mundial da Saúde, também preocupada com a mesma questão, é possível que no hemisfério norte coincida as férias de verão deles, né? Que para nós é inverno aqui em junho, né? Dia 14 de junho é o Dia Mundial da Doação de Sangue. Legal. Que não coincide com o Dia Nacional, que o Dia Nacional tem a ver com o Brasil. Com a nossa situação Isso. aqui. E a OMS criou esse Dia Mundial em 2000 e é uma coisa recente, né? Bom, gente, mas fato é, né, doutor, que aproveita então, né, essa data, aproveita agora que tem essa queda de doação, que justamente é quando às vezes mais precisa, porque acontecem mais acidentes e tudo mais, e doem sangue. Não aproveitem só a data, doem sangue sempre. Não espera um dia, não. Vamos doar sangue. É essencial. Sim. É isso, não, Paulo, gente. a gente vai salvar a vida. A gente vai fazer um mutirão. Doa sangue, depois posta nas redes sociais e coloca aí hashtag Saúde em Pauta pra gente saber se você fez o seu dever. Certo, doutor? Muito obrigada. Obrigado por você ter vindo Eu aqui. que agradeço a você. A gente que é a primeira vez que a gente faz o Saúde em Pauta, a gente gostou, viu, Fê Igor? Pode comentar a gente que a gente volta. Muito Com bom, certeza, prazer enorme. Obrigada, viu? Gente, obrigada gente. pela participação e até mais. E amanhã tem Tchau, tchau. sonoridades com surpresas, hein? Surpresas. Acompanhem às 14. Tchau, tchau. Tchau, tchau.